Bom, olá pessoal! Hoje a gente vai dar início ao segundo módulo da disciplina. Nós entraremos nesse módulo no trabalho sobre o cinismo. A gente vai abordar agora na primeira parte da disciplina e na segunda parte. Bom, eu não costumo geralmente abordar, fazer uma grande história quando estou introduzindo um assunto, trabalhar muito a vida do autor, questões relativas à vida do autor. Mas, no caso do cinismo, a gente vê que isso é essencial para a compreensão do pensamento dele, porque se nós pararmos para analisar, a gente não tem um corpo doutrinal forte, a gente tem a doutrina dele através dos relatos da vida dele. Então, trabalhar o cinismo vai ser falar sobre a vida dele. A teoria e a prática, nesse caso, elas estão totalmente relacionadas, certo? Com relação a outros filósofos, isso é interessante a gente analisar, que há uma diferença bastante grande. Por exemplo, no platonismo e no aristotelismo, a gente vê que na relação entre teoria e prática, é muito maior a teoria, ela tem um peso maior, muito mais importante do que a prática. No estoicismo e no epicurismo, que nós vamos trabalhar, a gente vê que há uma harmonia entre teoria e prática, elas são bem balanceadas. Mas, já no caso do cinismo, como eu mencionei agora, há uma diferença, uma discrepância bem grande, porque a prática é fundamento da teoria. Né? A gente vai compreender a teoria dele, a teoria do cinismo através da prática cínica, certo? Então, a gente sabe que é dito que o fundador do cinismo é chamado Antístenes, mas a gente tem como a figura maior e a maior representação do cinismo o Diógenes de Sinope. É importante já mencionar que eu vou falar eventualmente de um outro filósofo chamado Diógenes Laércio. A gente vai utilizar bastante o Diógenes Laércio na nossa disciplina, porque ele tem uma obra muito importante que se chama Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, em que ele vai tratar das teorias e da vida dos filósofos. Então, essa obra é muito importante, é realmente fundamental para a gente compreender o cinismo. Boa parte, então, das citações que eu farei são desse texto, dessa obra do Diógenes Laércio, então só para vocês não confundirem, certo? Mas então eu vou avisando vocês quando for a obra do Diógenes. Inclusive, eu vou colocar como material complementar para vocês terem acesso direto, né, a esse testemunho bastante importante. Bom, então, como eu tinha comentado, o fundador do cinismo é o Antístenes. Ele já era, o Antístenes, se diz que o nome cinismo, isso é interessante, há várias teorias sobre a fundação do nome cinismo. Né? Uma delas diz que o Antístenes ele conversava bastante para o ginásio de Sinosarges para debater com as pessoas, né? E por isso teria dado o nome de cinismo à escola. A gente também sabe que já se chamava o próprio Antístenes de cão, da mesma forma que chamavam o Diógenes. E também a gente vê já elementos do cinismo em Antístenes pelo fato dele ser o primeiro já a se vestir com simplicidade, usar um manto, usar um cajado, enfim. Então, essas características a gente já vê aqui em Antístenes. Ele tem alguns ditos também que mostram essas características do cinismo, que a gente compreende bastante com Diógenes. Eu pressuponho que vocês já tenham visto alguma coisa na história da filosofia, na disciplina, mesmo que brevemente. Então, por isso que eu já vou introduzindo algumas coisas do Diógenes, pressupondo que vocês sabem. Né? Então, alguns ditos do Antístenes são o seguinte. Tem uma situação em que um dos discípulos dele estava se lamentando
estava se lamentando porque perdeu as anotações que ele tinha sobre aquilo que o Antístenes dizia, sobre a escola, o pensamento da escola filosófica. E o Antístenes disse para ele: você deveria ter gravado esses pensamentos na sua alma e não no papel. E outra situação que é interessante, que lá no Diógenes Laércio a gente vê, é no livro 6, vocês vão procurar no livro 6 do Diógenes Laércio. Não, desculpa, é no livro 5, o Antístenes, acho que é no livro 5. Não, é livro 6, e aí inicia com Antístenes e depois com Diógenes Laércio, isso está certo, é livro 6. Aí lá no livro 6, o Antístenes vai dar esse relato que eu mencionei para vocês, e também tem um outro em que ele diz, em que ele vê um rapaz que é acostumado é como se fosse um modelo, posava para artistas, e aí ele questiona esse modelo e fala assim: se o bronze tivesse voz, do que você acha que ele se vangloriaria? E aí ele diz, se uma estátua de bronze, no caso, ele diz da sua beleza, é claro. E aí ele diz: você não se envergonha de sentir a mesma alegria que um ser inanimado? Então, é um estilo de provocação que ele utilizava também, que ele utilizava para as pessoas que seguiam os costumes da época, que faziam aquilo que era tido como correto, que era admirado, certo? Então, a gente pode dizer o quê? A gente vê já em Antístenes a questão da simplicidade nas roupas, né? A questão da fala franca, que é a parresia, que a gente vai abordar bastante aqui, e um certo escândalo, que em Diógenes vai ficar bem evidente. A questão do escândalo não só das vestimentas, da verdade, daquele tipo de vida, certo? Então, a gente pode pensar, mas qual é o objetivo do Antístenes com essas atitudes? Então, eu vou fazer uma citação que está em Diógenes Laércio, livro 6, número 10, que tem dito de modo bem conciso quais eram os pensamentos principais do Antístenes. Então, passo a leitura. Seus ensinamentos eram os seguintes: demonstrava que a excelência pode ser ensinada, que somente os homens excelentes são nobres, que a excelência é suficiente para assegurar a felicidade, pois ela não necessita de coisa alguma além da firmeza de Sócrates, de que a pessoa seja firme como Sócrates, né? Que a excelência está nas ações e não necessita de muitas palavras nem muitos conhecimentos. Que o sábio é autossuficiente, pois todos os bens dos outros são seus. Que a ausência de glória é um bem, tanto quanto a fadiga. Que o sábio não deve viver de acordo com as leis vigentes na cidade, e sim segundo as leis da excelência. Que ele deve casar-se para ter filhos, unindo-se às mulheres mais belas, e amará, pois somente o sábio distingue as que merecem ser amadas. Isso é uma diferença que ele tem do Diógenes, que o Diógenes é contra o casamento. Mas, com relação a essa passagem, o que eu acho que é mais relevante e interessante que a gente tem que prestar atenção? O aspecto de que ele fala que a excelência está nas ações, ou seja, a excelência ela depende do indivíduo e não de outros aspectos externos. Isso, como nós vimos na aula, no módulo passado, diz respeito a uma característica dessas escolas filosóficas do período helenístico, né? E essa questão da ausência de glória ser um bem. Isso fica bem evidente na vida simples que ele levava. Ou seja, a glória ela não deve mais ser vista como um bem. A ausência de glória é um bem. Nós conseguirmos viver sem nos importarmos, sem nos escravizarmos pela glória, pelo desejo de fama, de reconhecimento. Bom, então, passamos a abordar um pouco a relação do Antístenes com o Diógenes. Quando Diógenes foi para Atenas, ele conheceu Antístenes e ele quis ser um seguidor, né? Um seguidor do Antístenes. É dito que o Antístenes não era uma pessoa que recebia muito bem aqueles que queriam trabalhar com ele.
Então, certa vez, ele ergueu o cajado pro Diógenes, fazendo feição de bater nele, e aí o Diógenes disse, bate, pois nenhuma madeira, não, tu não encontrarás madeira tão dura que me impeça, que me faça desistir de aprender contigo. Basicamente isso, assim, parafraseando um pouco. Então, a partir daí, o Diógenes passou a ser um seguidor do Antístenes. E o Antístenes, só para mencionar, ele tinha bastante afinidade com Sócrates, que a gente até comentou, né, sobre a relação entre do legado socrático para essas escolas filosóficas helenísticas. Bom, então quais seriam as principais características do cinismo de Diógenes? A principal delas, eu acho que uma das principais, pelo menos, mas é bastante forte, é a questão da parresia. A parresia a gente pode traduzir como falar franco, a fala franca. Esse termo, na verdade, ele é retirado de um contexto político pelos cínicos e colocado num contexto amplo. A parresia, ela era uma prerrogativa que o cidadão ateniense tinha dentro das assembleias para falar aquilo que ele pensava, para se expressar. Era um direito que aquele que participava na democracia possuía. Então, os cínicos tiraram esse conceito apenas do âmbito político e colocaram para todos os âmbitos, tanto abrangendo todos os aspectos, seja não só o público como o privado e as questões éticas, as questões costumes, ou seja, falar franco de um modo geral, aplicado à vida e não só ao âmbito político. Então, a fala franca é algo que é bastante evidente em Diógenes e que opera também como um modo de crítica social, como a gente vai ver. A parresia, então, ela era operada com relação aos poderosos e também no que dizia respeito à sociedade em geral, que abrangia os filósofos, os médicos, qualquer membro que fosse considerado importante da sociedade, qualquer indivíduo. No que tange aos poderosos, essa atitude ela era um pouco mais, ela era vista como temerária, justamente por dizer respeito a uma classe da sociedade, a um certo grupo que tem poder e com o qual é perigoso tu mexer, de modo, a gente pode dizer assim. Mas é bastante interessante que, no que diz respeito ao que ele falou para os poderosos da época dele, na verdade, ele causou até admiração por parte deles. A gente tem um relato do Diógenes Laércio, em que ele afirma que há uma situação após uma guerra em que o Diógenes acaba sendo capturado e é levado até o Filipe da Macedônia, que é o pai do Alexandre, e o Filipe pergunta para ele, quem és? E ele diz, eu sou um observador da tua ambição insaciável. E quando ele diz isso, o Filipe fica admirado com o Diógenes e manda soltar ele. Com relação ao Alexandre, a gente sabe que lá no Diógenes Laércio é dito, inclusive, que o Alexandre diz que se ele não fosse Alexandre, ele desejaria ser Diógenes. Isso também é bastante interessante. E tem uma situação que é uma passagem clássica também do Diógenes Laércio, em que ele fala que o Alexandre se aproxima dele e fala para ele assim, me pede o que quiseres, que eu te darei. E aí o Diógenes fala para ele, afasta-te do meu sol, que ele chegou e fez sombra e o Diógenes estava tomando banho de sol. Ou seja, são atitudes ousadas, nós diríamos, são atitudes ousadas que vão em relação a pessoas poderosas e acabam até conquistando eles ao invés de causar alguma punição, fortuitamente. Então, mas como eu tinha comentado, a parresia ela não é empregada apenas para contestar o poder político, ela é empregada em várias situações.
Bastante comum, então, era a oposição dele a filósofos. Ele tinha uma rixa bastante grande com Platão, ele parecia não gostar muito do Platão, achava ele orgulhoso. E tem uma situação que ele diz que o Platão estava vomitando e que aí ele fala, e que aí ele diz o seguinte: eu vejo sair a bile, mas eu não vejo sair o orgulho. Tem uma outra situação em que o Platão convida as pessoas para uma recepção na sua casa e o Diógenes chega e fala, quando ele chega e pisa no tapete da casa do Platão, ele diz: piso no orgulho do Platão. E aí o Platão dá uma resposta, na verdade, muito boa, até melhor do que o que ele falou. E aí ele pega e diz: com outra espécie de orgulho. Porque, na verdade, o Diógenes manifesta um orgulho, me parece, pelo menos, que manifesta um orgulho ao falar essas coisas, ao proferir esse tipo de afirmação, de provocação, né? Tem uma passagem do Diógenes Laércio, que é a número 24, em que a gente pode resumir essa crítica de Diógenes, com a fala franca aos diversos grupos. Então, faço a leitura. Diógenes comprazia-se em tratar seus contemporâneos em tratar seus contemporâneos com altivez. Chamava de bilis a escola de Euclides, dizia que as preleções de Platão eram perda de tempo, que as representações teatrais durante as dionisíacas eram grandes maravilhas para os tolos, que os demagogos eram os lacaios de turba. Sempre que via na vida pilotos, médicos e filósofos, costumava definir o homem como o mais inteligente dos animais. Entretanto, quando via intérpretes de sonhos, adivinhos e pessoas que prestavam atenção a indivíduos cheios de arrogância ou de riqueza, pensava que não havia animal mais estúpido. Diógenes dizia constantemente que na vida necessitamos da razão ou então de uma corda para nos enforcarmos. Então, a gente vê aqui resumido, né, todos esses grupos que ele atacava. Outra questão que eu já tinha mencionado brevemente é que a parresia, ela termina por servir como um instrumento para confrontar os valores correntes. Quando ele fala essas coisas, o objetivo é fazer as pessoas se chocarem e as pessoas pensarem sobre aquilo que elas consideram normal, que elas consideram natural e que na verdade não é. E essa é uma forma, é uma das formas de crítica do Diógenes, que a gente vê que é característica do cinismo. Outra coisa que está bastante presente na parresia e que a gente vê é que os cínicos, eles não se importam, eles não se dão o trabalho de fazer grandes discursos sobre aquilo que é certo, o que é errado. Eles se limitam a fazer gracejos, a provocar, eles são provocativos. Eles acham que surte mais efeito tu ser provocativo do que tu parares e ficar falando com alguém, explicando o porquê das coisas, explicando o porquê daquilo poder ser prejudicial ou te fazer infeliz, te fazer questionar. Eles preferem ser provocativos. Essa é uma característica da parresia cínica. Outra questão importante que nós vemos, né, é a relação da vida de acordo com a natureza para os cínicos, é a relação que que o cinismo tem com a animalidade. Como a gente sabe, o Diógenes e o Antístenes, como eu até comentei, eram vistos como o cão, eram definidos como cão, mas também tem uma passagem em que o Plutarco fala, inclusive, que que o animal que antes de ser o cão, Diógenes ele estava se identificando com o rato. E ele diz o seguinte, que havia uma situação de noite em que o Diógenes estava se sentindo muito mal e ele estava sentindo pena de si mesmo, da sua pobreza, dos seus infortúnios, enquanto estava vendo um bando de pessoas festejando. E depois ele viu um rato correr em direção aos restos de comida que tinha ali, que até ele que tinha comido, e que ele pensou por que ele estava se martirizando, por que ele estava sofrendo com relação à vida dele. Se ele via que um outro animal ali, como o rato, estava
festejando, se alimentando daquilo que havia sobrado. Então ele se inspirou no rato, e tem uma passagem do Diógenes Laércio que ele fala que, que ele vive como rato, porque o rato vai de lugar a lugar sem objetivo nenhum, sem direção. Então, antes de ser o cão, ele se identificou com o rato. E com relação a ser o cão, ele diz que ele era. Tem uma passagem também que ele fala que ele é cão porque ele agrada aqueles que dão algo, ele ladra para aqueles que não dão nada, e ele morde as pessoas más. Tem outras situações também em que ele age como cão, por exemplo, tem uma situação que algumas pessoas passam por ele, chamam de cão, ele vai lá e mija nas pessoas. Ele é uma pessoa bastante, ele, como eu disse, assim, ele é escandaloso para chocar mesmo, né? Então, mas por que essa coisa de viver como um animal? O que a vida como um animal traria de acordo com o cinismo? A gente tem alguns elementos que seriam a simplicidade, a autossuficiência, né? Tu não necessitar de coisas fúteis, né? O autocontrole, tu ter controle sobre ti mesmo e indiferença às dificuldades. Ou seja, tu conseguir ser indiferente às dificuldades que aparecem na tua vida e tu não ver aquilo como uma dificuldade. Bom, e como é que ele fazia isso? Como é que ele conseguia chegar a esse tipo de vida? Como é que ele identificava a prática dele com a teoria? Como é que ele conseguia conciliar? Na verdade, o que acontece é que ele tinha a prática dele, a prática das queses, que é a sese, que a gente vai trabalhar principalmente na nossa próxima aula, que é um conjunto de práticas que o indivíduo realiza sobre si para se transformar, para atingir alguma transformação que se considera benéfica para si mesmo. Então, é dito que ele, no verão, ele rolava na areia para sentir mais calor. Ele, no inverno, ele abraçava estátuas cobertas de neve para sentir as dificuldades e para saber lidar com elas. Porque tu só vai saber lidar com as dificuldades quando tu estiver em face delas. E era como uma preparação, uma prova. O objetivo maior que se tinha com isso era a liberdade. Trazia liberdade justamente porque tu não fica preso aos costumes, tu não fica preso ao que tu deve falar ou não. Então, o modo de vida cínico, ele leva à liberdade nesse sentido. Também se tem... e, por fim, a gente pode dizer que o cinismo, ele leva uma concepção de felicidade. Não fica tão evidente assim, mas tem uma passagem que eu vou ler para vocês também, do Diógenes Laércio, em que é dito o seguinte: Diógenes proclamava frequentemente que os deuses haviam concedido aos homens meios fáceis de vida. Porém, os homens perderam de vista esse benefício, pois necessitam de bolos de mel, de ungüentos e de coisas semelhantes. Ou seja, os meios de vida são fáceis, mas os homens, eles têm dificuldade de ver porque essa felicidade, esses meios de vida são ofuscados pela necessidade de outras coisas que são fúteis, que na verdade os homens tomam como necessidade quando não são necessidades. E por fim, só gostaria de mencionar que apesar de tudo isso, Diógenes era querido pelos seus concidadãos. Ele era tem até uma situação que quebra um barril dele. Vocês devem saber que ele acaba morando dentro de um barril. É que algumas pessoas quebram o barril dele. Aí outras pessoas vão lá e batem em quem quebrou o barril dele e dão um barril novo para ele. Aí eu vou fechar então com uma citação que é bastante interessante, sobre que é colocado ao final, quando a morte dele. Então eu faço a citação. Mas mais tarde seus próprios concidadãos o homenagearam com estátuas de bronze, nas quais inscreveram os seguintes versos: O próprio bronze envelhece com o tempo, mas tua glória, Diógenes, nem toda a eternidade destruirá, pois apenas tu ensinaste aos mortais a lição da autossuficiência na vida e a maneira mais fácil de viver. Bom, por fim, então, eu gostaria de fechar a nossa aula
fazendo dois questionamentos que eu vou colocar no grupo de discussões, mas que eu gostaria que vocês já fossem pensando com base nessa exposição que eu fiz aqui hoje. Uma das questões seria o seguinte: o que vocês acham que nós podemos pensar ou trazer do modo de vida cínico para a nossa vida? A gente pode adaptar alguma coisa para a nossa vida? O que a gente pode tirar do pensamento cínico? E outra questão é, vocês lembram de acontecimentos na sociedade, acontecimentos contemporâneos que a gente possa pensar que reflete um tipo de atitude cínica? E quais seriam eles? Eu gostaria que vocês compartilhassem conosco nos grupos de discussões. Eu vou criar um específico para essas questões, certo? Bom, pessoal, então, a nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, com a Sandra, a tutora, e que a gente vai resolvendo as questões, tirando as dúvidas de vocês. Bons estudos e até mais!